que eu vou calcular para vocês aqui, né, mostrar como que é o cálculo. Limite, quando o x está indo para um número, denota aqui como p, né? Vou seguir a mesma notação do livro, de seno de x ao quadrado menos p ao quadrado, dividido por x menos p. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Né? Eu tenho que tentar, né, ou buscar uma forma de mudança de variável para que apareça meu primeiro limite fundamental. Né? Por enquanto, a técnica aqui é usar as identidades, algumas técnicas algébricas, que apareça meu primeiro limite fundamental. Então, primeiro vou fazer, né, algumas substituições e lembrar de algumas identidades de produto. Né? Então, a primeira identidade que a gente vai querer usar aqui é essa. Né? Deixa eu colocar aqui, mudar de cor aqui. Então, eu tenho que lembrar que x ao quadrado menos p ao quadrado eu posso trocar, né, por x mais p e x menos p. Por que eu estou fazendo isso, professor? Você vê no denominador eu tenho x menos p. Então, o x menos p vai ser meu candidato, né, à mudança de variável. Porque o primeiro limite fundamental, a variável está no denominador. Aí, quando você olha a expressão, então, você tem que pensar assim, qual é a variável que vai ficar no denominador? Então, esse que é propriamente o primeiro candidato para você calcular. Tá? Então, chamando meu t aqui, que é a minha variável que eu quero, como x menos p, eu vou ter que fazer outras trocas, né? Porque, o x menos p tem ali, depois vou ter que trocar o x mais p. Né? Então, o x mais p, se eu somar 2p em ambos os lados, né, eu vou ter t mais 2p. Então, x menos p mais 2p, isso aqui vai ficar x mais p. Beleza. Então, no lugar x mais p, eu vou trocar por t mais 2p. Agora também tem que ver a convergência de onde meu limite está indo. Isso daqui vai dar certo porque o x menos p, se eu trocar a variável, quando o x está indo para p, né, o meu valor de t vai para zero, porque o limite fundamental tem que ser a variável indo para zero. Então aqui eu tenho, quando x está indo para p, isso vai implicar que o meu t, né, que é igual a x menos p, ele vai para zero. Então tem todas essas informações, acho que não faltou mais nada, para trocar aqui no meu limite. Então como que vai ficar a cara do meu limite com essa mudança de variável? Vamos lá, vou minimizar um pouco aqui para caber desde o começo ali a minha expressão. Então eu vou ter limite quando t vai para zero. No lugar de seno de x ao quadrado menos p ao quadrado, né, vou ter o quê? Seno de x mais p vai ficar t mais 2p, né? E o x menos p vai ficar t, né? Então, vezes t. Tudo isso dividido por t. Tá? Então, essa é a mudança. E agora, o que eu tenho que fazer, professor? Aqui, dentro do seno, eu vou ter que, vamos dizer, distribuir, né, a multiplicação e vou ter que usar a identidade de soma de arcos. Então, esse limite aqui tem a mesma cara de seno de t ao quadrado mais 2tp, né, dividido por t. Então, vamos abrir aí o clássico lá, seno de A, cosseno de B, né, mantém o sinal mais seno de B, cosseno de A. Então, todo esse limite aqui vai ficar com essa cara. Limite quando t tende a zero, né, colocar aqui só seno de t ao quadrado, vezes cosseno de 2tp, né, mais seno de 2tp, vezes cosseno de t ao quadrado. Tudo isso dividido por t. Vou abrir o parênteses aqui. Agora o próximo passo, né, separar aí o denominador para a soma. Né? Aí eu vou olhar cada um da soma. Porque trabalhar tudo isso daqui ao junto fica confuso. Então vamos abrir aqui esse limite aí usando a propriedade da soma, né, do denominador também separando para a soma, vai ficar assim. Limite quando t tende a zero, né, seno de t ao quadrado, vezes cosseno de 2tp, dividido por t,
mais o limite de t indo para zero de seno de 2tp vezes cosseno de t ao quadrado dividido por t, né? Aí aqui eu vou ter que lembrar lá da primeira exemplo que eu fiz na aula, né? Eu tenho que olhar o seguinte, em cada um dos limites. O seno, vou colocar aqui separado. No lugar de seno, t ao quadrado sobre t, que eu vou separar depois na multiplicação, eu tenho que multiplicar e dividir por algo conveniente para ficar na mesma variável. Ah, seno de algo dividido por esse algo que está dentro do seno. Então, aqui dentro do seno, eu tenho t vezes t. Lembra quando eu tinha falado lá, quando é número, né, você multiplica e divide por esse número. E quando é uma variável, você vai multiplicar e dividir por essa variável. E nesse caso aqui, é propriamente o t, para acrescentar as contas, para conseguir depois fazer a mudança e trocar pelo meu primeiro limite fundamental. E a mesma coisa no seno de 2tp sobre t. Eu vou ter que multiplicar 2p, né, e dividir por 2p, né, que vai ser o meu candidato é esse, e aqui meu candidato é esse para multiplicar e dividir para aparecer o meu primeiro limite fundamental. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, fazendo esses ajustes, né, eu tenho que o limite, quando t tende a zero, vou separar na multiplicação aqui, seno de t ao quadrado vezes t, dividido por t ao quadrado. Vou separar a multiplicação do cosseno de 2tp, que não vai ser conveniente aqui para usar no primeiro limite fundamental. Então aqui sobra cosseno de 2tp. Esse é o primeiro limite. Vou separar esse. Opa, esse aqui, o t vai ficar aqui para fora. Espera aí. Vezes t. Aí esse daqui fica aqui dentro, né? Mais o limite quando t tende a zero no... Deixa eu dar outro zoom aqui. Abrir colchetes. Seno de 2tp, né, dividido por 2tp aqui, vezes 2p vezes cosseno de t ao quadrado, né? É o que vai ter aqui para fazer a jogada algébrica. Beleza. Então, o t ao quadrado aqui, vou separar cada uma, né, para multiplicação, para depois fazer as substituições convenientes aí de variável, não ter problema que eu estou usando de forma errada o primeiro limite fundamental. Então, como tem várias multiplicações aqui, 3 em cada uma, vai ficar o seguinte. Primeiro eu tenho limite, quando t tende a zero. Vamos colocar aqui seno de t ao quadrado sobre t ao quadrado, vezes o limite, quando t tende a zero, de t, vezes o limite quando t tende a zero, de cosseno de 2tp. Vai ficar pequeno aqui, mas eu depois dou um zoom. Opa. Eu quero apertar a borracha, ele foi lá para minimizar, né? Cosseno de 2tp. Mais limite quando t tende a zero, de seno de 2tp, dividido por 2tp, né? Vou dar outro zoom aqui, vezes limite quando t tende a zero, 2p, vezes o limite quando t tende a zero de cosseno de t ao quadrado. Vou deixar aqui minimizado, mas é a forma que eu consegui. Tá. Aí, né, a mudança variável que eu tenho que trocar ali para o limite fundamental. No primeiro, vou fazer duas letras aqui só para mostrar cada passo. O primeiro aqui eu vou chamar u igual t ao quadrado, né? Aí quando t está indo para zero, óbvio que vai implicar que meu u vai para zero, né? Aqui eu vou chamar de outra letra, vou colocar v. Se eu chamo v igual de 2tp, né? Não importa aí o valor do meu p, né? Desde que seja diferente de zero, né? Senão não teria sentido colocar ele no denominador. Aí quando t está indo para zero, vai implicar que meu v também vai para zero. Os outros eu não preciso fazer mudança, é só nesses dois aqui que eu faço a mudança, né?
Então, aí o limite vai ficar o seguinte. Vamos lá, eu acho que vai dar uma diminuída aqui. Limite quando... Ah, o primeiro é U, né? Não é V não. Opa. U tendendo para zero. De seno de U sobre U. Vezes. Aqui, vou repetir de novo, depois eu troco os valores, tá? Limite quando T tende a zero de T. Vezes o limite quando T tende a zero. Cosseno de 2TP. Aí o outro vai ficar mais limite quando V tende a zero de seno de V sobre V, vezes o limite, vou ter que dar um zoom aqui para conseguir escrever, é de 2P quando T tende a zero, e vou ter que colocar do lado aqui, limite quando T tende a zero de cosseno T ao quadrado. Só desculpa não caber, fiz muito grande do outro ali, vou deixar assim por enquanto, tá tudo multiplicado ali, tá? Aí agora eu vou trocar os valores. Seno de U sobre U quando U vai para zero é 1. O limite de T quando T vai para zero é 0. O limite de cosseno de 2TP quando T vai para zero é cosseno de 2 vezes 0 vezes P. Né? Mais o limite seno de V sobre V é 1. O limite de 2P quando T vai para zero é 2P. Né? Porque o P é eu não tenho, considero como uma constante. Então é vezes 2P. E o limite de cosseno de T ao quadrado quando T vai para zero é trocar como são contínuas, né? Cosseno de T ao quadrado é contínuo, então só trocar o variável T por zero. Então é cosseno de 0 ao quadrado. A primeira parte aqui dá zero, né? Não importa, 2 vezes 0P vai dar cosseno de 0 e é 1, então multiplicado por 0 dá 0. Mas a segunda parte vai ficar 2 vezes P vezes cosseno de 0, que é 1. Então a resposta é 2P, tá? Então, quando você vê a cara desse limite aqui, né? Deixa eu voltar aqui no começo, se não travar. Seno de x ao quadrado menos p ao quadrado dividido por x menos p, onde está indo o meu p aí, vai ser 2p. Deixa eu salvar, tá? Então eu creio que é uma conta um pouco extensa, né? Mas aqui a dificuldade é identificar qual a mudança de variável que eu preciso, tá? Vamos seguir em frente, acho que eu